A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Aqui é o irmão Tony Bahia, do programa Discípulos de Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 3 de fevereiro de 2022. Passando por aqui, como sempre, para deixar algo da parte de Deus, para vocês colocar no seu coração, refletir e passar para as demais pessoas. Mas antes, em nome de Jesus, eu te peço que se inscreva nesse canal. Aperte o sino ao lado para quando eu postar novos vídeos, a YouTube te notificar. Dê um like. Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, hoje eu vou falar no livro de Tiago, no livro 1 de Tiago, ali dos versículos, a partir do versículo 12, que tem como título A Origem do Pecado. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o trai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e ao pecado, uma vez consumado, gera a morte. Meus irmãos, minhas irmãs, temos que saber como lidar de forma sábia com as tentações. Uma pessoa madura é paciente nas provas. Uma pessoa imatura transforma provas em tentações. Warren Wiersbe diz que as provas são testes enviados por Deus, e as tentações são armadilhas enviadas por Satanás. Quando Deus nos prova, é para que possamos passar no teste e herdar as bênçãos. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus está voltando. Quando passarmos por dificuldades, somos tentados a questionar o amor e o poder de Deus. Então Satanás oferece um caminho para escaparmos das provas. Essa oportunidade é uma tentação. Quando Jesus estava jejuando e orando no deserto, Satanás o tentou, sugerindo a ele que transformasse pedras em pães. Meus irmãos, minhas irmãs, o que a gente vai ouvir agora é uma palavra poderosa. Há 3 fatos que devemos considerar se quisermos vencer as tentações. Primeiro, olhe para frente e considere o julgamento de Deus. Não culpe a Deus pela tentação. Ele é absolutamente santo para ser tentado, e Ele é absolutamente amoroso para tentar. Deus nos prova como provou a Abraão, mas Ele não nos tenta. A prova é para santificar-nos e a tentação é para derrubar-nos. Uma tentação é uma oportunidade de fazer uma coisa boa de maneira errada, como, por exemplo, passar uma prova é coisa boa, mas colocar na prova para passar é uma coisa errada. O prazer sexual é uma coisa boa, mas o sexo fora do casamento é uma coisa errada. A aprovação visa o nosso fortalecimento, a tentação, a nossa queda. Meu irmão, minha irmã, Tiago vê o pecado não apenas como um ato, mas como um processo em 4 estágios. Vamos lá. Desejo ou cobiça.
A palavra que Tiago usou para desejo não necessariamente tem um sentido de desejo mau e impuro. Podemos transformar um desejo legítimo em um desejo pecaminoso. A cobiça é a tentativa de satisfazer um desejo fora da vontade de Deus. Comer é normal, glutonaria é pecado. Dormir é normal, preguiça é pecado. Sexo no casamento é normal. Sexo fora do casamento é pecado. Os desejos devem estar sob controle e não no controle devemos controlar os desejos, não este a nós. Vamos lá, continuando. Engano. Tiago usa duas figuras para ilustrar o engano da tentação. A figura do caçador que usa uma armadilha e a figura do pescador que usa o anzol como isca. Se Ló pudesse ver a ruína que estava por trás de Sodoma, e se Davi pudesse ver a tragédia sobre a sua casa quando se deitou com Betseba, ele jamais teria caído. Precisamos identificar a isca e a arapuca do diabo para não cairmos na rede de seu engano. Nascimento do bebê chamado pecado. Tiago muda a figura da armadilha e do anzol para a figura do nascimento de um bebê maldito chamado pecado. A cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Vamos aqui à genealogia do pecado. A cobiça é a mãe do pecado e a avó da morte. O salário do pecado é a morte. Olhe ao redor e considere a bondade de Deus. Quando Satanás tentou Eva no jardim do Éden e Jesus no deserto, ele questionou o amor de Deus. A bondade de Deus é o grande escudo contra a tentação do diabo. Quando sabemos que Deus é bom, não precisamos cair nas armadilhas do diabo para suprir nossas necessidades. É melhor estar faminto dentro da vontade de Deus do que estar farto e cheio fora da vontade de Deus. Jesus foi categórico com Satanás. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Uma coisa é ser tentado, outra coisa é ceder à tentação. Não é pecado ser tentado, mas se ceder à tentação. Lutero costumava dizer: você não pode impedir que um pássaro voe sobre sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho em sua cabeça. Meus irmãos, minhas irmãs, Tiago apresenta 3 fatos sobre a bondade de Deus. Deus dá somente boas dádivas. Tudo o que Deus dá é bom, até as provas. Os espinhos na carne de Paulo foi um dos dons estranhos, mas foi uma grande bênção para ele. Deus dá constantemente. O verbo descendo é um presente particípio, cujo significado é continua sempre descendo. Deus não dá seus dons apenas para ocasionalmente, mas constantemente. Deus não muda. Deus não pode mudar para pior, porque Ele é santo. Ele não pode mudar para melhor, porque Ele é perfeito. O
primeiro escudo contra a tentação é o julgamento de Deus. O segundo é a bondade de Deus. Tudo o que pedimos, tudo o que Deus nos dá é bom. Toda boa dádiva procede das suas mãos. Ele muitas vezes nos dá e não o que pedimos, mas o que precisamos. Seríamos destruídos se Deus deferisse todas as nossas orações. Muitas vezes pedimos uma pedra, pensando que estamos pedindo um pão. Pedimos uma serpente, pensando que estamos pedindo um peixe. Deus, então, é tão bondoso que não nos dá o que pedimos, mas o que necessitamos. Curve sua cabeça que eu vou orar pela sua vida nesse momento. Querido Deus e eterno Pai, eu entro na Tua presença, Senhor, mais uma vez para Te agradecer por este programa. Senhor, obrigado por ter misericórdia de mim. Obrigado por me mostrar a palavra para levar para os necessitados. Ô Espírito Santo de Deus, eu apresento a minha vida, Senhor, a Ti. Apresenta a vida dos meus familiares, assim como os dos pastores, assim como das viúvas, homicídias, beberrões, prostituta, enfermos. Senhor, eu apresento a vida. Abençoa eles, Senhor, dando sabedoria para que eles não venham querer morte de ninguém. A Bíblia diz que temos que orar pelos nossos inimigos. Amém? Que Deus abençoe a cada um.